Destaques internacionais e lembrando da decisão da China de sancionar a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, dias depois daquela visita da parlamentar a Taiwan. Quem está ao vivo com a gente agora, devidamente conectado, é o Luca Bassani, que vai trazer detalhes dessa medida e também sobre a suspensão de outras parcerias entre os dois países, não é mesmo, Luca? Exatamente, Daniel. Novamente, bom dia a você, boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Após a visita da importante deputada americana do Partido Democrata, Nancy Pelosi, à ilha de Taiwan durante essa semana, a China sentiu-se provocada e, por isso, aplicou sanções diretamente a ela e também a sua família, que agora não podem mais entrar no país. Também outras parcerias consideradas estratégicas para a relação bilateral entre Estados Unidos e China foram suspensas, como parcerias no campo ambiental, para discutir também sobre essas questões das mudanças climáticas, além, é claro, de uma parceria que estavam fazendo para tentar fazer vistorias navais, principalmente naquela região do Mar do Japão, que é muito conturbada, tanto pela questão de Taiwan, quanto pela questão das Coreias. A China, por hora, também não vai mais ajudar os Estados Unidos na política que eles tinham em conjunto antidrogas, porque, segundo os Estados Unidos, muitos dos opiáceos que chegam no país vêm através do país asiático e, portanto, isso acaba transformando as relações entre Estados Unidos e China, duas maiores potências econômicas do nosso mundo, em algo bastante incerto para os próximos anos. Alguns acreditam que não sejam medidas duradouras, mas, de qualquer maneira, a China quer mostrar o seu poder e mostrar também que não aceitará nenhum tipo de parceria de demais países com Taiwan, já que estava na resolução que a China de Pequim é reconhecida como país soberano e sim, as suas políticas devem ser seguidas. Nós sabemos as grandes divergências que são causadas entre o Ocidente e a China, principalmente por essa questão desde 1949, após a final da Guerra Civil Chinesa, e muito provavelmente as repercussões tanto na Europa quanto nos Estados Unidos serão bastante grandes depois desse anúncio de um pacote de sanções entre as relações bilaterais entre Washington e Pequim. Sem dúvida alguma, a gente precisa lembrar as pessoas que nos acompanham que a região de Taiwan vive uma escalada de tensões com aqueles exercícios militares chineses. Luca, tem algum tipo de atualização? Qual é o cenário por lá? Olha, Daniel, tanto o espaço aéreo quanto o espaço marítimo da ilha de Taiwan foi considerado violado nas últimas horas pelo exército chinês, que fez exercícios militares, realizou exercícios militares nos últimos dias e continuará com os mesmos até domingo, ultrapassando a chamada linha mediana, que faz exatamente a divisa entre a atuação das forças taiwanesas e a atuação das forças chinesas. Nós vimos que vários testes com navios e também com e também com vários aviões dispararam algumas bombas ao mar, o que assustou bastante a população da ilha de Taiwan, com 23 milhões de pessoas, e mostra que a China, caso seja necessário, poderá intervir militarmente nesta região que eles consideram uma província rebelde, uma região rebelde do seu próprio país. A gente continua acompanhando, não sabemos ainda se os Estados Unidos também responderão da mesma altura na questão militar, mas é algo que traz novas instabilidades para o mundo, ao mesmo tempo que a guerra na Ucrânia ultrapassa o 5º mês e chegará no final de agosto a 6 meses de conflito, ou seja, novas forças geopolíticas sendo realinhadas por todo o mundo. Com certeza. Agora, Luca, antes de encerrar, eu sei que você monitora a imprensa de praticamente todos os países que você costuma fazer coberturas e também o que os analistas internacionais acabam refletindo sobre essa situação. Falamos sobre isso um pouco no jornal de ontem, mas eu gostaria que você trouxesse as novas impressões em relação à imprensa dos dois países, sobretudo dos Estados Unidos. É mais difícil a gente conseguir compilar as informações da imprensa chinesa, sobretudo da imprensa norte-americana, mas também o que dizem os especialistas e os analistas em política internacional. É factível a ideia de que poderemos ter um conflito armado entre as duas maiores potências do mundo, ou seria um exagero falar em uma nova guerra? Olha, Daniel, olhando do aspecto dos parceiros europeus, a grande parte da imprensa europeia ressaltou que talvez esse não fosse o melhor momento para uma visita de uma importante política americana à ilha de Taiwan, considerando a grande escalação de conflitos geopolíticos que temos no mundo nos últimos meses, principalmente agravado pela situação na Ucrânia e também o isolamento da Rússia, a possibilidade de uma guerra nuclear, até mesmo divulgada à imprensa pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres.
Como nós falamos ontem, muitos analistas se dividem. Alguns acham que é algo momentâneo e simbólico para mostrar o poder da China, mostrar que sim é uma potência nuclear, uma potência militar e econômica do mundo e não aceitará ser provocada, seja como essa provocação for interpretada. Ao mesmo tempo, outros acreditam que sim, pode demonstrar que a China, depois de ter feito vários cálculos, com o seu pragmatismo diplomático bastante característico, de que agora talvez seja o momento certo para intervir em Taiwan e recuperar essa ilha que muitos chineses consideram o ponto nevrálgico, aquilo que falta ser alcançado pela política do Partido Comunista Chinês, lembrando que as demais províncias rebeldes têm pouco a pouco perdido a sua autonomia, ou pelo menos províncias que tinham certa autonomia não têm tido autonomia nenhuma, como o caso de Hong Kong nos últimos anos. Então, Taiwan seria o grande objetivo dos próximos anos, talvez acelerado agora já para 2022.